Você lembra do James Rodrigues? O ex-astro do Real Madrid meio que sumiu do mundo da bola, mas recentemente o colombiano ganhou de novo os holofotes quando salvou a vida de um adversário. Já deixa seu like, se inscreva no canal e veja agora como James Rodrigues evitou uma tragédia no Catar. Depois de uma passagem bem apagada pelo Real Madrid, o James Rodrigues passou por diversos clubes até ir para o Catar. Mas enquanto muitos pensavam que nunca ouviriam o nome do colombiano, do nada, ele vira um herói, salvando a vida de um colega. Tudo começou no ano passado, em 2022, numa partida entre o Al Rayyan, que é o time do colombiano, e o Al Accra, válida pela Q-League, a primeira divisão do futebol do Catar. O Al Rayyan estava ganhando a partida quando o James tentou ampliar o placar com esse chute aí. Quem diria que aquele jogador que marcou o gol da Copa de 2014 estaria errando um chute assim, né? Mas o ponto é que depois desse lance, algo trágico quase aconteceu. Do nada, um defensor chamado Ousmane Coulibaly caiu no gramado dentro do gol e começou a ter uma convulsão. O jogador estava sofrendo uma parada cardíaca. Vários jogadores nem sequer viram isso acontecendo, mas alguns, o que incluiu James Rodrigues, correram para tentar ajudá-lo. Quando chegou no Coulibaly, James viu que ele estava sofrendo uma parada e ajustou a posição de sua cabeça para que ele continuasse respirando, ou para que pelo menos tentasse. Obviamente, a equipe médica foi chamada às pressas e logo eles já estavam lá para tentar salvar a vida daquele jogador. A partida foi interrompida na hora e depois de receber um breve atendimento em campo, ele foi encaminhado para o hospital mais próximo. Depois do ocorrido, os jogadores ficaram totalmente abalados com a cena. Afinal de contas, eles quase viram o fim de um de seus companheiros. Os árbitros decidiram adiar a partida porque não tinha clima nenhum para a bola continuar rolando. Tinha jogador que desabou em campo chorando, enquanto outros não conseguiam acreditar no que tinham visto. Mais tarde, a Federação de Futebol do Catar soltou a seguinte nota sobre o ocorrido. Ousmane Coulibaly sofreu uma parada cardíaca que necessitou de intervenção médica e presença de uma ambulância. O jogador está recebendo os cuidados e atenção necessários em um centro médico. A Qatar Stars League deseja ao atleta uma rápida recuperação e gostaria de agradecer ao corpo médico dos dois clubes pelo grande esforço durante o ocorrido. O ato heróico de James Rodrigues quase passou despercebido, já que a transmissão não mostrou muito bem o que o colombiano fez. Mas um dos médicos fez questão de ressaltar que a ação rápida do James salvou a vida de Ousmane Coulibaly. O médico do Al Accra, Murtar Shaban, confirmou que James Rodrigues deu um passo importante para ajustar a posição da cabeça de Ousmane Coulibaly logo após esse ter colapsado para que pudesse respirar de forma adequada. Escreveu o clube do jogador colombiano nas redes sociais. Pois é, o cara foi um verdadeiro herói. Enquanto vários jogadores ficaram paralisados, James sabia o que fazer e correu para ajudar a salvar a vida de Coulibaly. Como a partida foi adiada, ela só veio acontecer dias depois. Os dois times se juntaram e fizeram diversas homenagens. Antes da bola rolar, os dois times se juntaram e exibiram as camisas de cada um dos clubes com o nome de Ousmane Coulibaly. Nessa nova partida, nenhuma tragédia aconteceu e o time de James Rodrigues ganhou de 3-0, e claro que a vitória foi dedicada ao zagueiro, que estava em recuperação no hospital. Depois dessa quase tragédia, Ousmane voltou aos gramados. Ele acabou não ficando no Al Accra. Quando seu contrato acabou, ele assinou um novo contrato com o Al Shahania, time que hoje disputa a segunda divisão do Campeonato do Catar. Mas acredite, isso não foi um caso isolado. Na verdade, outros jogadores já passaram por momentos traumatizantes assim. Não dá para esquecer do que aconteceu com o Christian Eriksen. Na Eurocopa de 2021, o jogador sofreu uma parada cardíaca em campo e teve que ser reanimado. Eriksen nasceu de novo em 12 de junho, quando Dinamarca e Finlândia jogavam pela Euro. Aos 43 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 se sentiu mal e caiu sozinho no gramado. Aos 29 anos, ele precisou ser reanimado com um desfibrilador, antes de deixar o estádio já consciente, mas respirando com um balão de oxigênio. Hoje, Eriksen já está recuperado, tanto na sua saúde física quanto na sua carreira, já que é um dos titulares do Manchester United, depois de ser obrigado a rescindir seu contrato com a Inter de Milão, após não receber uma autorização para jogar com um aparelho desfibrilador. Aqui no Brasil também aconteceu algo parecido, mas com um fim muito mais trágico. A cena mais triste da história do Campeonato Brasileiro aconteceu durante uma partida entre o São Caetano e o São Paulo. O zagueiro Serginho, que era um dos símbolos da ascensão do São Caetano e havia sido campeão paulista meses antes, quando sofreu um ataque cardíaco em campo e desmaiou no gramado. Não dá para identificar aqui quem é o jogador, Cereto, por gentileza. Mas olha o drama que estamos vivendo aqui no estádio do Morumbi.
todos nós fazemos exames assim regularmente no início do ano, no meio do ano, né? Quando acontece outra temporada. E deu tipo não sei explicar ao fundo, né? Mas um caso que é normal, que dizem coração de atleta, que pimenta, assim, né? Houve uma irregularidade, então, no exame dele, é isso? Pelo que a gente ficou sabendo, sim, mas estava sendo tudo feito com o trabalho dos médicos, né? Serginho ainda foi levado ao hospital com vida, mas não resistiu por muito tempo. Em exames anteriores, o defensor já havia descoberto que tinha uma arritmia no coração. Mesmo assim, optou por continuar a carreira, infelizmente por pouco tempo. Triste, né? Outro caso aconteceu na semifinal da Copa das Confederações de 2003, entre Camarões e Colômbia. Um volante camaronês chamado Foé teve um mal súbito no meio da partida e desabou no meio de campo. A autópsia de Foé detectou que ele perdeu a vida devido a uma cardiomiopatia hipertrófica, um problema hereditário que aumenta os riscos de um ataque cardíaco durante a prática esportiva. Agora, como isso não foi visto pela equipe médica do zagueiro? Bom, apesar de perder um jogador assim de forma tão trágica, o Camarões ainda venceu a semifinal, mas acabou derrotada pela França na decisão. No pódio, todos os atletas da seleção africana vestiram a camisa 17 do ex-companheiro. Mas talvez um dos casos mais chocantes foi o do jogador húngaro, Miklos Ferrier. Uma das maiores promessas do futebol húngaro no início do século, o atacante estava em sua segunda temporada pelo Benfica, quando sofreu uma parada cardíaca em campo, em jogo válido pelo campeonato português. Ferrier passou mal logo depois de receber um cartão amarelo e foi socorrido pelos médicos de sua equipe e também do Vitória de Guimarães, adversário naquele dia. Em homenagem ao jogador, o Benfica decidiu aposentar a camisa 29. O mais chocante é que o jogador só tinha 24 anos. E como vocês sabem, o futebol húngaro não tinha muitos craques desde o século passado. Então, Ferrier era meio que a esperança daquele país no futebol. Mas infelizmente, de forma trágica, essa esperança se foi. Recentemente, em 2018, aconteceu outro caso assim, mas agora no futebol italiano. Davide Astori, capitão da Fiorentina e com passagem até pela seleção italiana, nem sequer teve a chance de entrar em campo pela última vez. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto dormia na concentração para a partida contra a Udinese. O jogo, assim como toda a rodada daquele fim de semana no campeonato italiano, foi adiado. Além disso, Fiorentina e Cagliari, clube onde Astori atuou durante a maior parte da carreira, decidiram não voltar a usar a camisa 13, número que o defensor costumava vestir. Infelizmente, esses jogadores não tiveram a chance que Usmane Coulibaly ou Eriksen tiveram. Com certeza, esses dois são dois dos jogadores mais sortudos do futebol, pois tiveram a chance de nascer de novo. No caso de Coulibaly, por causa de um herói chamado James Rodrigues. Como resultado, o colombiano foi homenageado naquela mesma partida, quando fizeram homenagens também a Coulibaly. Merecido, né? E falando em histórias trágicas, uma foto começou a circular na internet, em que um jogador, ao tirar a foto do time, antes das partidas, mantém um espaço ao lado dele, como se estivesse alguém ali. Depois, descobriram que ele fazia isso em todas as partidas. Foi aí que descobriram o trágico motivo por trás disso. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja por que esse jogador sempre faz isso nas fotos do time. A gente se encontra lá.